Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel, capítulo 25. Quero ler esse texto com vocês. 1 Samuel, capítulo 25. Primeiro Samuel, capítulo 25, do verso de número 2 ao 17. 1 Samuel 25, do verso 2 ao 17. A palavra de Deus, ela diz assim: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail, o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis a aquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tendo ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi a seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta, em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor, nos serviram tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Amém. Meus amados, nós vamos orar ainda sentados. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, porque sempre quando lemos a tua palavra, nós sabemos que ela tem uma mensagem para o nosso coração. E nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o coração de cada homem e mulher que está neste santuário.
de maneira que o nosso coração e alma sejam visitados pela Tua presença. Nós repreendemos, ó Deus, todo espírito de incredulidade, toda situação que o maligno levanta para impedir o nosso entendimento desta palavra. Nós te pedimos, ó Deus, que nesta noite o Senhor não apenas fale conosco, mas o Senhor possa produzir uma transformação no nosso coração, uma renovação da nossa mente e também, Pai, nós te pedimos um revigoramento da nossa alma. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, nessa noite, o tema da minha palavra é o seguinte: tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Igual o Flamengo. O meu Flamengo. Tinha tudo para dar certo, deu errado, né? Preste atenção, o que está acontecendo nesse texto? Davi está fugindo com 600 homens de guerra do rei Saul. O rei Saul queria matar Davi, porque ele sabia que Davi era ungido de Deus e sabia que Davi seria o próximo rei de Israel, e por inveja, despeita, ele perseguiu Davi pelos montes, pelos vales, pelas cavernas, aonde Davi pousava a cabeça para dormir, o exército de Saul estava no seu calcanhar, querendo arrancar a sua cabeça. E a Bíblia diz que Davi, então, nessa fuga que ele está realizando, ele para no Monte Carmelo, num lugar chamado Maom, e a Bíblia diz que esse lugar fica a 16 quilômetros da cidade, de uma das cidades mais importantes de Israel, que é aquela cidade de Hebrom. E então, Davi fica ali escondido, muito tempo, e Nabal tinha uma grande propriedade naquela região, ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, até hoje isso vale um dinheirão. Então Davi está ali escondido, e os seus homens e os pastores de Nabal estão apacentando as suas ovelhas. Só que os homens de Davi eram íntegros, eles não tocaram, não roubaram uma ovelha, não pegaram nada, nem uma unha eles tocaram daquele produto do campo que Nabal possuía, e eles ficaram ali muito tempo. E quando chegou o tempo da tosquia, ou seja, quando Nabal ia tirar a lã das ovelhas, ia vender, ia fazer dinheiro, Davi chamou alguns rapazes e disse assim: façam uma visita a Nabal em meu nome. E agora que ele está tendo um tempo de celebração, um tempo de colheita, ele está colhendo, se fosse aqui na região de Manhuaçu, se ele tiver colheu 5.000 sacas de café, vê lá se ele tem alguma coisa que ele possa dar, para que a gente possamos nos sustentar aqui. E a Bíblia diz que esses homens vão, e a palavra de Deus revela que Nabal trata esses rapazes, esses enviados de Davi, como se fossem cães vadios, disparata com eles, manda-os embora de mão vazia, e ainda diz que Davi é um fujão do Senhor que ele deveria servir, que era Saul. E quando Davi ouve isso, Davi dá um grito, chama os seus, dos 600, ele chama 400 homens, e diz assim: ponham uma espada na bainha. E você continuando no texto, você vai ver, e ele diz assim: e ai de mim se sobrar um homem da casa de Nabal. E Davi desce com 400 homens para matar todos os homens da casa de Nabal, todos, por causa da sua maldade de Nabal. No meio do caminho, Davi foi interceptado, literalmente, por uma mulher, a esposa de Nabal, chamada Abigail. Abigail salvou toda a casa de Nabal e toda a sua família, com um gesto de bondade, de gratidão, de generosidade e de humildade. E ela leva presentes a Davi, alimentos, sustento, para que ele pudesse alimentar os seus homens. E então ela consegue abrandar no coração de Davi toda a fúria que ele tinha. Preste atenção, esse é o resumo da história. Agora, veja, Nabal, ele é um cara muito próspero, ele era um camarada que tinha muitos bens, ele era um camarada que vivia numa região boa de Israel,
ele tinha tudo para dar certo na vida e ser um homem feliz. E por que ele tinha tudo para dar certo na vida? Por que Nabal tinha todas as qualidades para dar certo na vida? Preste atenção. A primeira característica desse homem que tinha tudo para dar certo na vida é que ele vinha de uma família nobre e piedosa. O final do verso 3 diz aí o seguinte: era ele da casa de Calebe. Quem é Calebe? Calebe foi um dos maiores heróis da história da nação de Israel, porque Calebe e Josué foram os dois únicos homens que saíram do Egito como escravo e que tinham mais de 40 anos e entraram na terra prometida. Todos os homens que saíram, todas as mulheres que saíram com mais de 40 anos do Egito, morreram no deserto por causa da sua desobediência e da sua incredulidade, menos duas pessoas, Josué e Calebe. Calebe era um homem íntegro, Calebe era um homem piedoso, a sua casa era um exemplo de fidelidade a Deus e para toda a sua nação. Então Nabal tinha tudo para dar certo. Por quê? Porque ele vinha de uma casa piedosa, ele vinha de um homem de uma casa em cujos seus descendentes temiam a Deus, amavam ao Senhor e guardavam a lei do Senhor no coração. Mas Nabal tem uma característica: ele, apesar de vir de uma família nobre, piedosa, crente, que temia a Deus, ele desprezou, ele pisou toda a herança e todo o legado recebido da sua família. Nabal, ele era um ramo podre de um tronco sadio. Então, a palavra de Deus diz que ele desprezou os valores espirituais e morais que recebeu na sua casa, e Nabal seguiu um caminho de trevas, mesmo tendo luz diante dos seus olhos, mesmo tendo exemplos bons na sua casa. Ele deixou de lado o exemplo dos seus pais e colocou os pés no caminho do erro. Ainda hoje, nos nossos dias, muitas pessoas fazem o mesmo que Nabal fez. Há muita gente que joga fora o legado, os princípios, os valores nos quais eles foram criados e ensinados pelos seus pais. Abandonam a igreja, desobedecem aos pais, e essas pessoas que fazem isso renunciam à sua fé, à sua confiança em Deus. As pessoas que fazem isso, elas acabam colhendo frutos amargos ao longo da sua vida. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então Nabal tinha tudo para dar certo, porque ele vinha de uma família bacana, ele vinha de uma família que tinha grandes exemplos. A segunda característica desse homem que tinha tudo para dar certo é que ele era casado com a Mulher Maravilha. Ele era casado com a Mulher Maravilha. É isso que a Bíblia diz. Olha só, verso 3: Nabal era o nome desse homem, e Abigail o de sua mulher. E a Bíblia diz assim: esta era sensata e formosa. Verso 3. A Bíblia diz que Abigail era sensata, prudente, uma mulher sábia, e além de toda a sabedoria, ela era bonita, era uma Mulher Maravilha, sábia e bonito, não é? Sábia e linda, tipo a minha mulher assim, tipo a Lu, a Mulher Maravilha, lá de casa. A sua também, né? Vai defendendo aí, porque vai ter carinho, mais abraço e beijo em casa hoje por causa desse elogio, né? Então, esse homem tinha tudo para dar certo, a mulher dele era maravilhosa. Abigail, aqui diz a Bíblia, era uma mulher sensata e formosa, ou seja, ela era uma mulher bela por fora e também bela por dentro no coração. Ela tinha beleza e ela também tinha caráter, diz a Bíblia. Ela tinha conhecimento das coisas, e a Bíblia diz que Abigail também era piedosa, era uma mulher crente em Deus. Provérbios, no capítulo 19, no verso 14, diz o seguinte: que a casa e os bens vêm como herança dos pais. Os pais podem deixar casa, dinheiro, bens para os filhos, mas a Bíblia, lá em Provérbios 19:14, diz assim: mas do Senhor a esposa prudente. Só Deus pode te dar uma mulher prudente, só Deus pode te dar um homem sensato, prudente, só Deus pode fazer isso. E Nabal foi abençoado com uma mulher maravilhosa, sensata e formosa.
Há muitos homens hoje que não valorizam a esposa que têm. E isso é um grave problema. Por quê? Porque alguns tratam a esposa com amargura, outros agridem a sua esposa com palavras e atitudes. Existem aqueles homens que, apesar de estarem casados com uma mulher bonita e também sensata, aqueles que só valorizam a mulher do próximo. Ah, outra que é bonita, a fulana é que é inteligente. Você viu, bota um monte de elogio na mulher do próximo, mas na dele mesmo não elogia, não coloca ela para cima, não a motiva, não a incentiva. Nabal tinha tudo para dar certo. Ele vinha de uma boa casa e ele tinha uma esposa maravilhosa. A terceira característica desse homem que tinha tudo para dar certo é que ele era um homem rico. O verso 2 diz aí: havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado. Olha que a Bíblia bota o peso nisso. Homem abastado, rico. Ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e sabe-se lá quantas vinhas ele possuía, porque a Bíblia não cita, mas todo judeu que tem propriedade boa tem uma plantação de uva. Ele era um homem que tinha tudo para dar certo. Ele era uma pessoa que vinha de uma casa boa, que tinha uma esposa maravilhosa, e Nabal tinha o privilégio de ser o homem mais rico da sua região. Ele era um grande fazendeiro, ele vivia no conforto, ele vivia, na verdade, no luxo. Ele tinha tudo para dar certo, ele possuía qualidades extraordinárias. Nabal tinha todas as qualidades para funcionar bem. Mas apesar de todas essas qualidades para funcionar bem, apesar de tudo isso, a Bíblia diz que Nabal foi um desastre. A Bíblia diz que Nabal deu errado. A Bíblia fala para mim e para você que a vida de Nabal foi uma tragédia. E por que a vida dele foi uma tragédia? Apesar de ter todas essas qualidades boas para funcionar. Quais foram os traços da sua personalidade que fez com que ele desse muito errado na vida? Preste atenção, porque se você não quer dar errado na vida, você presta atenção nesse homem, no que ele fez e que você não pode fazer. E o que ele fez para dar errado na vida? Preste atenção. Em primeiro lugar, Nabal deu errado na vida porque ele era um homem rude na comunicação. O verso 3 diz assim: porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. No verso 17, a Bíblia diz aí: e não há quem lhe possa falar. Olha a figura com a qual Abigail casou. O homem era casca grossa, sem educação, e ninguém conseguia se comunicar com ele. Nabal era duro em todo o seu trato. Nós diríamos hoje que Nabal, ele era um mal educado, um cara incomunicável. Se você quer preservar os seus relacionamentos de amizade, se você deseja preservar o seu casamento e a sua casa, tome cuidado com a forma de comunicação dentro de casa e nos seus relacionamentos. Não seja uma pessoa rude, não seja uma pessoa irônica, não seja uma pessoa mal educada. Porque quem vive desse modo não vai dar certo na vida, querido. Quem vive dessa forma vai acabar tendo falência no seu casamento e nos relacionamentos de amizade. E a pessoa diz assim: eu não sei por que as pessoas não são muito próximas de mim, não sei por que as pessoas não gostam de andar comigo, não gostam de andar com você porque você é um cara chato. Não gosta de andar com você porque você é rude com as suas palavras, seja homem ou seja mulher. A Bíblia diz que Nabal deu errado porque ele era uma pessoa rude na sua comunicação. E o pior é que tem muita gente que é muito sem educação, mal educado, casca grossa, e diz assim: não, mas eu sou assim mesmo. E ainda gosta de citar um ditado dos antigos: pau que nasce torto, morre torto. Pau que nasce torto, Jesus Cristo pode endireitar se o seu coração for transformado. Boca que é mal educada, quando o Espírito Santo enche o seu coração com a presença dele, se torna doce, se torna educada. Coração transformado
põe na nossa língua um trato dócil. Por isso que Nabal deu errado, e tem muita gente dando errado na vida porque são pessoas incomunicáveis. Em segundo lugar, Nabal deu errado na vida porque ele tinha um temperamento insuportável. Veja o que diz o verso 3. A Bíblia diz aí: porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Veja que a Bíblia diz que você não tinha lado para pegar nesse homem. Sabe aquela pessoa que você tenta achar o lado dela para você lidar e você não consegue encontrar o lado dela? Tudo que você faz não está bom, tudo que você coloca não está legal. Então a Bíblia diz que Nabal era como um porco espinho, aonde você tocava nele, machucava, porque ele tinha um temperamento insuportável. Quem se aproximava dele acabava se espetando. As suas palavras eram ácidas, seu temperamento era explosivo, seu caráter, a Bíblia diz, era maligno. A Bíblia fala que esse homem, ele tinha realmente um temperamento insuportável. E você conhece uma pessoa que tem temperamento insuportável? Insuportável? Tem muita gente que tem um temperamento insuportável, que quando você vê, você já atravessa a rua para ele não parar com você. Você não quer parar com ele, porque ele tem um temperamento desafiador. Se você quer dar certo na vida, você precisa permitir que o Espírito Santo transforme o seu coração, transforme a sua mente. Paulo, falando sobre isso, diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente tem que ser transformada, criatura, seja homem, seja mulher. Você precisa ser uma pessoa mais tratável. Nabal deu errado, diz aqui a Bíblia, porque o temperamento dele era insuportável. Não tinha jeito. Em terceiro lugar, Nabal, ele deu errado na vida, porque ele era um homem ingrato. Veja o que diz o verso 14 a 16. Diz aí, eu não vou ler o verso porque é grande, que Davi mandou aqueles moços lá na casa de Nabal para pedir a ele qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a sustentar os seus homens. Porque os homens de Davi protegeram os pastores de Nabal. E aí Nabal, ele faz o quê? Ele disparata com esses camaradas. Davi e seus homens, diz aqui esse texto do verso 14 ao 16, eles serviram como muros de proteção para os pastores de Nabal. Por quê? Porque quando você pastoreia as ovelhas em Israel à noite, e você só pode pastorear à noite no período do verão, porque no inverno é muito frio, você corre o risco de assaltantes do deserto saquearem os seus negócios. Agora, não pintou um bandido lá, Juninho, não tinha um caboclo macho para ir roubar a ovelha do Nabal, porque tinha 400 valentes do Davi armados até os dentes. E aí, o Nabal passou tranquilo aquele verão, aquela primavera, as ovelhas engordaram, os pastores deles dormiam tranquilo à noite, não tinha ladrão, e nem lobo, e nem leão, e nem urso, porque tinha 400 camaradas vigiando a área. Eles foram bênção para esse cara. E aí, quando Davi pede uma ajuda, o que ele faz? Ele é ingrato. Quando Davi precisou de ajuda para sustentar os seus homens, Nabal negou auxílio, diz a palavra de Deus, e disparatou. Você sabe o que é disparatar, irmãos? Disparatar é perder as estribeiras, é falar sem controle, é soltar as palavras e o verbo sem pensar no que está dizendo. Ele disparatou com os mensageiros de Davi, ele pagou o bem que havia recebido com o mal, ele foi ingrato no grau máximo. Você quer ser alguém que dê errado na vida? Seja ingrato. Eu fico bobo de ver como os filhos hoje são ingratos com os pais. A mãe mata ou se mata dentro de casa para fazer comida, lavar roupa, passar roupa, entregar as coisas bonitinhas para o filho. E o menino está lá sempre com a queixa nos lábios, está sempre reclamando, resmungando, colocando defeito nas coisas. Gente ingrata vai dar errado na vida. Tem marido que é ingrato.
que não reconhece o esforço da mulher. A mulher trabalha fora, ajuda ele, chega em casa e ele ainda fica cobrando um monte de coisa, e ela lava, passa, arruma a casa, e o bonitão fica lá de boa assistindo jornal ou vendo futebol, e não é capaz de ser grato. Mas tem mulher também que é ingrata, que não é capaz de reconhecer todo o esforço, toda a dedicação do marido para tentar ajudar a casa, e chega em casa o camarada, os dois trabalham fora, e quando ele chega, ele ainda continua falando no ouvido do cara, até o cara ficar perder a paciência. A ingratidão é a pior coisa que pode acontecer. Jesus, quando, por exemplo, curou 10 leprosos, você lembra? Jesus estava pregando o evangelho, e 10 camaradas na beira da estrada: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus falou: o que vocês querem? Eu quero ser curado. E Jesus então abençoou os 10, falou: vai lá, lava lá no tanque lá, e que vai dar certo. Eles foram lá e tibum dentro da água, e saíram curados. E a Bíblia diz que dos 10, apenas um voltou. E quando ele voltou curado, ele se ajoelhou diante de Jesus, falou: Senhor, muito obrigado, eu estou curado. A primeira palavra de Jesus para ele foi o seguinte: onde estão os outros 9? Você acha que Jesus não sente ingratidão? Você acha mesmo que o coração de Deus não dói com a sua ingratidão? Deus te sustenta, Deus te abençoa, Deus te dá dinheiro, e você não põe um centavo no reino de Deus para sustentar a casa do Senhor. Você acha que Deus não pergunta onde está a sua gratidão? Você acha mesmo, camarada? Você acredita nisso? Ingratidão destrói a vida de uma pessoa. Ninguém consegue conviver com gente ingrata. Você faz e nunca está bom. Nabal foi um homem que deu errado porque ele era ingrato. Ingrato. E se existe alguma coisa que torna o seu coração mais contente, é quando alguém por quem você fez alguma coisa, quando te encontra, reconhece e sempre é grato a você. Você sempre vai ficar feliz. Eu já contei, mas quero repetir isso, porque eu me lembro que quando fui morar em Belo Horizonte, eu fui pregar numa igreja metodista, no Alto Veracruz, em Belo Horizonte. E alguém que me levava para pregar lá, falou assim: no caminho nós vamos parar na casa dos fulano de tal, que ele tem uma sorveteria. E aí a gente vai com ele. E aí quando a gente parou naquela sorveteria, ele nos convidou para a casa dele, entrei, sentei no sofá, e aí conversa vai, conversa vem. Ele perguntou: e o senhor é de onde? Eu falei assim: eu sou lá de Muriaé. Nasci e criado em Muriaé. Rapaz, eu morei em Muriaé. Falei: eu sou, inclusive, meu avô é muito conhecido lá na região, o senhor João Cruz. João Cruz? Falei: eu sou João Cruz. O que você é do João Cruz? Falei: eu sou neto, foi ele que me criou. Você está de brincadeira? Irmão, quando eu falei que era neto do João Cruz, o homem só faltou carregar água na peneira. Aí ele foi me contar a história, ele falou assim: olha, eu devo favor a seu avô que nunca vou conseguir pagar. Seu avô botou dinheiro na minha vida, me emprestou muita grana e eu não tive condição de pagar a ele. Quando chegou a data de eu pagar, eu fui à casa do seu avô e disse: seu João, eu não tenho dinheiro. Ele podia ter me escorraçado, podia ter empenhado algumas coisas que eu tenho. Ele virou e falou assim: eu gosto de um homem honesto. O senhor disse que não tem dinheiro para me pagar, o senhor vá com Deus, Deus te abençoe. Quando o senhor puder, se puder, um dia o senhor me paga, se não puder, Deus te abençoe. Mas aquele homem sempre carregou no coração gratidão pelo gesto e atitude do meu avô. Gratidão não tem preço, é impagável. Se você quer dar certo na vida, não seja um homem ou uma mulher ingrato, ingrata. Não seja, não seja. E vou dizer uma coisa para você: nem eu e nem você que me escuta gosta de receber ingratidão. Já falei no particular, vou falar no público hoje, o que eu vou te contar aqui. Me lembro que nessa igreja,
Um dia fui procurado como pastor por uma dessas ovelhas, que já não estão mais aqui. Me procurou e disse assim: pastor, eu estou sendo processado. Eu falei: mas por quê? Porque eu estou devendo um valor X. Na época era uma boa grana. E ela falou assim: eu corro alguns riscos e tal. E eu falei assim: me dá aí o local aonde você deve. Ela me deu o local, eu me dirigi a esse local, chamei o proprietário, falei: a fulana está me devendo, vai ser processado, vai dar uma confusão dos infernos. Falei: tá, eu queria saber do senhor o seguinte: eu posso pagar a dívida dela? Era muito alta, irmãos. Ele falou: pode. Eu falei: o senhor divide em 10 parcelas para mim? Ele falou: divido, passa o meu cartão. 10 parcelas. No segundo mês que eu estava pagando a parcela, a pessoa embirrou aqui dentro da igreja, com não sei o quê. Ninguém fez mal para ela, embirrou comigo, de graça, fiz nada para ela. Você pensa num homem que é dócil, sou eu. Eu nunca briguei com ninguém na minha igreja, em 36 anos de pastor, nunca briguei com uma pessoa na minha igreja. Nunca briguei, nunca levantei a minha voz. Ela virou as costas e sumiu dessa igreja, como se não bastasse sumir da igreja, nunca me agradeceu, como se não bastasse sumir e não me agradecer, foi para outra igreja e falou mal de mim enquanto esteve lá. Irmãos, você acha que não dói? Dói e dói muito. Eu levei quase 1 ano pagando a dívida dela, e ela nunca voltou para dizer assim: muito obrigado. Eu não estou exigindo gratidão de ninguém, mas me ensinaram na minha casa que não custa nada ser educado. E gratidão não tem preço. Em quarto lugar, Nabal deu errado na vida, porque ele tinha mania de grandeza. Escute isso, verso 36, diz aí: voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. Eu não li esse texto com você, está aí no capítulo 25, verso 36. Veja bem, Nabal foi ingrato com Davi, não abençoou Davi com coisa alguma, apesar de ter sido muito ajudado por Davi. Agora Nabal, que não ajuda a Davi em nada, que é muito egoísta, ele está fazendo na sua casa um banquete, como banquete de rei, diz a Bíblia. Davi, sendo ungido rei por Samuel, foi privado de sustento por Nabal, mas Nabal, não sendo rei, ele dava um banquete de ostentação para seu próprio prazer. Então Nabal deu errado porque ele tinha mania de grandeza. Deixa eu te dizer uma coisa: eu já vi muita gente quebrar na vida, já vi muita gente se dar mal na vida porque tem mania de grandeza. Está andando com um carro que ele consegue pagar as contas, mas aí ele vê o outro lá com uma... tem uns carros caros, né? Eu não vou botar um Jaguar aí. Outro dia estava andando na rua aí, eu vi uns 2 Jaguar aí, Pedro. Os 2 Jaguar, bonito, rapaz, né? Jaguar é carro de 400, 500 mil conto. Mas vamos falar assim, o que todo mundo usa aí, né? Vamos botar essa Hilux aí, né? O cara tem condição de andar com uma Saveiro. Ele viu o outro andando com Hilux, aí vai lá e não tem, compra uma Hilux. Aí daqui a pouco ele entra na dívida, começa a bagunça toda, o quebradeira na casa dele. Ah, Deus não está... Não é que Deus não está te ajudando, é que o senhor não sabe fazer conta. Mania de grandeza. Você quer um negócio que o senhor não tem condição de pagar, cidadão, vai dar errado. Vai te quebrar, vai gerar crise no seu casamento, vai dar problema para a sua casa, vai te jogar o nome no SPC. A gente tem que aprender a viver de acordo com aquilo que a gente tem. E Nabal não, Nabal ele está dando festa como se fosse rei, ele não era rei, ou seja, ele estava ostentando. Você já viu essa turma aí, que está na mídia, no Instagram, esses caras, aí você liga o Instagram desses caras aí você, aquele cordão de 2 quilos de ouro, aquele medalhão de 3 quilos no peito, e ele acha que está abafando.
Pois é, os caras estão lá com meio quilo de ouro no pescoço, achando que estão abafando. Ostentação. Tem gente que não pode ver o outro com algo melhor, que ele corre atrás. Irmãos, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu sempre vivi de acordo com aquilo que eu tenho condições. Se eu não tenho, paciência. Agora, Nabal, ele dá errado na vida porque tem mania de grandeza. Ele não é rei, mas ele dá festa de rei. Você já viu aquela pessoa que não tem onde cair morta? Já viu aquela pessoa que não tem onde cair morta? Como dizem aí, de tão desafiador que é a vida econômica dela. Aí o filho vai fazer aniversário. Não tem condição. Fabrício. Né, Fabrício? Você está animado hoje, hein, Fabrício? Aí o cara quer fazer o quê? O cidadão quer fazer o quê? Não tem onde cair morto. Filho vai fazer aniversário, ele vai lá e banca uma festa gigantesca e depois ele não sabe como é que vai pagar. Presta atenção. Olha só. Mania de grandeza leva a pessoa para a ruína. Quando eu me casei, agora em fevereiro vão fazer 30 anos de casado, eu me lembro, irmãos, que eu fiz algo muito deselegante. Eu não dei na porta da igreja nem um bombom, nem cartãozinho de muito obrigado. Você sabe por quê? Porque pensa num homem que casou duro de maré descer. Eu não tinha dinheiro para nem bombom na porta da igreja. Vou confessar para você aqui, eu acho que eu nunca contei publicamente isso, vai ficar registrado agora. Você sabe quanto que eu tinha para minha lua de mel? Eu estava desesperado, não sabia como é que eu ia passar minha lua de mel. A minha lua de mel, eu tinha R$100. R$100, eu falei, como é que eu vou passar minha... Não vale, há 30 anos atrás não dava não, irmão. Já era o real, não dava não dava para passar 2 dias. Eu não dei nada. Aí quando acabou o casamento, estou lá na porta da igreja, o local que eu ia passar minha lua de mel foi o patrão da Lu, um cara riquíssimo, empresário riquíssimo, que abençoou a gente com um apartamento dele lá em Guarapari, uma semana. E eu tinha R$100 e eu pensei, como é que eu vou comer com R$100 em Guarapari uma semana? E eu estou na porta da igreja saindo assim, ele chegou, o patrão dela chegou, não é, o Toninho? Toninho, se você veio sair, muito obrigado, salvou minha lua de mel. O Toninho chegou dos Estados Unidos, deu um abraço na Lu, ele só chama ela de neguinha, não sei porquê, branca, neguinha. Deu um abraço nela e falou assim, olha, não tive tempo de comprar um presente para você, toma aqui um presentinho, deu um envelope. Ela virou para mim, põe no bolso que isso deve ser dólar, guarda isso aí. E eu meti o negócio no bolso, quando eu cheguei em casa que eu abri, era $400, hoje seria R$2.000, salvou minha lua de mel, eu tinha dinheiro agora. Mas espera, não acabou não. Eu nunca vivi fora do padrão que eu tinha condição. Eu casei, fiquei devendo a Lu, bombom, cartãozinho. Quando nós tivemos 25 anos de casado, Deus me deu condição de fazer uma festa. Só que essa mulher queria gastar 2 vezes mais do que eu tinha condição. Eu falei assim, não faço. Mas eu quero. Eu falei, não faço. A gente tem condição de gastar 1x, você quer gastar 2, eu não faço. E aí, agora eu vou entregar a nossa casa. Você sabe como é que eu ia fazer festa para vocês tudo aqui? Eu não conseguia. Eu falei assim, se eu não convido todo mundo, vocês vão ficar com raiva de mim. Você tem que ser inteligente. Diga assim, eu tenho que ser inteligente. Você sabe o que eu fiz? Eu falei, se eu convidar metade da igreja, a outra metade, Kaique, vai ficar com raiva. Eu falei, bem, como é que nós faz? A gente não consegue bancar para todo mundo. Aí eu falei, já sei. Eu convidei a igreja para os meus 25 anos de casamento e para a festa que eu daria depois na escola dominical. Ah, você não veio e perdeu.
Só ficou sabendo da festa quem veio na escola dominical. Aí alguém falou assim: mas eu não sabia. Falei: você não veio na escola dominical, convidei a igreja toda. Percebeu? Pegou aí? Quando você fizer 25 anos, pegou? Convida na escola dominical, porque no culto à noite de domingo vai ferver de gente. Mas escute só, eu vivo de acordo com o que eu tenho condição. Eu não tenho mania de grandeza. Viva de acordo com a sua realidade, pé no chão, inteligência. Nabal deu errado porque mania de grandeza. Ele tinha condição de andar com uma Saveiro, ele queria andar igual o rei de Israel com uma Hilux. Vai dar errado. BMW X6 também é bonita, né, Pedro? BMW X6, tem uns caras aqui que tem, deve ser uns 600 mil ou mais. Mas você entende carro. Irmãos, e por último, em quinto lugar, Nabal deu errado na vida, porque ele era, escute isso, Nabal deu errado na vida porque ele era um beberrão. Olha o que diz o verso 36, diz aí: voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete como banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Sabe por que Nabal deu errado? Porque Nabal gostava de um gole. E deixa eu te dizer um negócio: você quer destruir a sua vida? Comece a beber, socialmente. Meu pai destruiu a nossa casa e a vida dele, porque ele era alguém que gostava de beber. Mas meu pai não começou a encher a cara da noite para o dia, não. Ele começou socialmente. Um copinho de cerveja. Não, um copinho de... pastor, pega leve aí, pastor. Um copinho de vinho faz mal para ninguém, pastor. Aliás, o cientista diz que um copinho de vinho é bom para o estômago. É bom para o estômago e também enche a sua cabeça de alcoolismo. Nabal tinha um hábito de beber. E quem bebe, mais cedo ou mais tarde, é questão de tempo, criatura. Uma hora ele toma um porre, e você não precisa de 2 porre para acabar com a sua vida, basta um porre. A alegria de Nabal, diz aqui a palavra de Deus, era promovida pela bebida alcoólica. A alegria de Nabal era consequência da sua embriaguez. A alegria de Nabal, querido, ela é parecida com a das pessoas que estão ao nosso redor e que vivem sem Jesus e que estão aí festejando a vida como se tudo estivesse bem com a sua alma pela eternidade, e elas não sabem que a espada do juiz de Deus está para cortar a cabeça delas. Nabal tinha tudo para dar certo, mas ele deu errado, gente. Deu errado porque ele era rude na comunicação, deu errado porque ele tinha um temperamento insuportável, deu errado porque ele era um homem ingrato, ele tinha mania de grandeza, e ele deu errado porque ele gostava de tomar um gole. Isso arruinou a vida dele. Nabal tinha tudo para dar certo, vinha de uma boa família, era casado com uma Mulher Maravilha e era rico, tudo para dar certo, mas deu muito errado, por causa dessas coisas que ele praticou e que Deus reprovava. E se você ler o capítulo todo de 1 Samuel 25, você vai ver que logo depois dessa festa, pouco tempo depois dessa festa, ele morre repentinamente. E a Bíblia diz que Deus o matou. Preste atenção, Deus o matou. Mas Deus não é amor, pastor? Deus é amor, querido. Mas quando Deus vier para executar juízo, esquece. Quando Deus executa juízo, não escapole homem, não escapole mulher, não escapole criança, não escapole ninguém. Esse papo de que Deus é amor e que
no final das contas vai terminar tudo bem. Não vai não. Vai terminar bem para quem aceitou Jesus, vai terminar bem para quem se arrependeu dos seus pecados, vai terminar bem para aqueles que permitiram que o Espírito Santo transformasse os seus corações. Para esses vão terminar bem, mas para aqueles que nunca permitiram uma mudança de vida, para aqueles que vêm na igreja, mas quando saem por essas portas e têm a boca suja, têm uma conduta reprovável, têm uma mente poluída, têm uma conduta que Deus abomina, para esses vai dar muito errado. Nabal tinha tudo para dar certo, tudo, mas ele deu muito errado. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa noite. Sabe quais as lições que eu aprendo com Nabal? Preste atenção, eu estou deixando de pregar quase a metade do meu sermão por causa do tempo. Eu ainda tenho mais meia hora para falar. Não vou falar porque senão eu vou atropelar o tempo, mas eu vou te dar os pontos. Sabe quais as lições que eu aprendo com Nabal? A primeira é que dinheiro não constrói uma família feliz. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha uma família feliz. Não tinha. Mesmo sendo o homem mais rico da região, mesmo sendo o homem mais rico da região, ele queria aparentar aquilo que ele não era. As pessoas mais felizes, querido, não são as pessoas mais ricas. Ninguém é mais feliz porque mora numa casa maior ou porque anda num carro mais bonito. Nabal era rico, mas ele era infeliz. Ele precisava de álcool para ter alegria. Talvez você precise de álcool, droga, sei lá o que mais, para sentir-se bem. E você nunca vai se sentir bem com isso. A segunda lição que eu aprendo com Nabal é que viver de aparência é uma grande bobagem. A Bíblia diz que ele deu uma festa, um banquete como de rei. Nabal deu uma festa de rei sem ser rei. Ou seja, ele era daquele tipo de gente que gostava de impressionar os outros, que vivia de aparência. Ele é o tipo de gente que gasta o que não tem para mostrar aquilo que ele não é. Há pessoas que são assim, estão mais preocupadas em impressionar os outros do que de fato viver de acordo com a realidade. Há pessoas aí que estão, como dizem os antigos, colocando o chapéu aonde a mão não alcança. Por quê? Porque elas vivem comprando aquilo que não precisam, com o dinheiro que elas não têm, para impressionar as pessoas que elas não conhecem. Isso é um desastre. A terceira lição que eu aprendo, que esse texto me ensina, é que sem comunicação boa na família, a família se arrebenta, se destrói. A Bíblia diz que Nabal tinha um temperamento insuportável. Ele era um homem azedo, nervoso, explosivo. Ele era casca grossa. Nabal era um homem incomunicável. Era um cara rude, indelicado. Vivia dando patadas nas pessoas. Não funcionou. A quarta lição que eu aprendo com ele é que a ingratidão é o caminho do desastre para a vida das pessoas. Quanto mais ingrato a pessoa é, mais desastrada será a vida dessa pessoa. Ele paga o bem que recebeu com o mal. Por isso Nabal dá errado. Por isso Nabal não funciona. Por isso a vida dele foi um desastre. A última lição que eu aprendo com Nabal é que a bebida alcoólica é uma porta de entrada para a tragédia. A bebida alcoólica é a porta de entrada para a sua destruição. Não, pastor, nunca aconteceu nada. Não precisa acontecer duas vezes, basta uma vez que você enche a cara para arruinar a sua vida. E Nabal, ele bebia porque ele era uma pessoa infeliz, e ele precisava de alegria promovida pelo álcool, e isso foi uma ruína para a vida deles.
Nabal tinha tudo para dar certo. É isso aí, mas deu muito errado. Vamos fechar os olhos e vamos orar? Talvez você esteja aqui nessa noite, querido. Feche os seus olhos aí. Nós vamos orar. Talvez você esteja aqui nessa noite e a coisa não está dando certo. A coisa não está funcionando legal. E você não está compreendendo as razões pelas quais o negócio não está bom. Não está bom porque talvez as suas atitudes, os seus gestos, o seu comportamento está ruim. Você precisa de arrependimento. Você precisa se arrepender. Você precisa permitir que o Espírito Santo transforme o seu coração. Você precisa permitir que Deus renove a sua mente, que haja na sua alma uma porta aberta para que um vento novo entre e sopre para fora todo esse cheiro de mofo que está aí, abafando você. Você precisa tomar uma decisão séria por Cristo e por Jesus. Não basta vir aqui ao culto, cantar, bater a mão, se alegrar, e lá fora a sua vida dá toda errada por causa das suas atitudes. Todo mundo quer te ajudar, senhor, mas nada está bom para você, nunca está bom, criatura. Muda em nome de Jesus. Toma uma decisão na vida, para que você não seja um Nabal, para que você não venha a ver a ruína da sua casa, da sua vida. E quem sabe nessa noite, o Espírito Santo está falando com você. Você precisa mudar, e você quer mudar. Se você quer mudar e quer nessa noite de fato se arrepender dos seus pecados e abrir seu coração para Jesus, levante sua mão aí que eu vou orar com você daqui. Levante bem alto. Não, pastor, eu preciso. Isso é para mim. É para mim. Nessa noite eu ouvi a voz de Deus. Isso é para mim. É para mim. E eu vou orar com você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Eu quero orar com você. Quero orar com você. Vamos orar. Você vai sair do seu lugar, vem cá na frente, vamos orar aqui juntos. O altar é o melhor lugar da igreja. Melhor lugar, vem cá, não tem que ter vergonha não. É o melhor lugar. Quando Deus fala com a gente tem que sair do lugar. Se a gente ficar no mesmo lugar quando Deus fala com a gente, não vai acontecer nada. Aquele filho pródigo, se ele não tivesse saído, pode vir cá na frente, que ele chega aqui sem medo. Se aquele filho pródigo não tivesse saído de onde ele estava, a vida dele nunca teria mudado. Ele teria permanecido naquele chiqueiro a vida inteira. Ah, porque eu quero, mas não sai do lugar, criatura. Quando você sai do seu lugar porque você quer mudar de vida, a primeira coisa que acontece é que as correntes que te prendiam não te prendem mais. Porque o diabo trabalha nas trevas e ele não gosta que você se exponha à luz. Então, se ele puder manter você escondido aí no meio da multidão, com vergonha, sua vida não vai mudar. Porque para a vida mudar, a gente tem que sair do anonimato e dizer: Jesus, sou eu mesmo, foi comigo que o Senhor falou, foi comigo que o Senhor ministrou, foi no meu coração que eu ouvi a tua voz, e eu quero, e eu estou aberto às mudanças. Se você quer, sai do seu lugar, nós vamos orar. Vamos orar juntos, queridos, vocês que estão aqui na frente. Você vai repetir comigo essa oração. Repita depois de mim com fé. Senhor Jesus, nesta noite eu quero colocar todo o meu coração, toda a minha vida nos pés do Senhor. E eu te peço, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, lava o meu coração, transforma a minha mente com o teu sangue. E nesta noite eu confesso publicamente que eu me arrependo
dos meus pecados e que recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por você. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor nessa noite, ó Deus, a vida de cada um desses homens, a vida, ó Deus, desta moça, diante do Senhor. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa promover no coração de cada um deles a transformação que nenhum homem, nenhum pastor, nenhuma pessoa pode. Só o teu Espírito pode gerar um coração novo, quebrantado, transformado, contrito. Então, Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa nessa noite operar transformações no íntimo, no coração, na mente e na alma dessas pessoas, ajudando-as a andar na tua presença, de maneira que a vida delas, o comportamento delas, as atitudes delas possam glorificar o teu nome lá fora na sociedade e não apenas aqui dentro da igreja. Que eles sejam luz do mundo e sal da terra. Nós oramos abençoando a vida dessas pessoas e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.